Para todos, dando continuidade à nossa mini semana de Vivendo com Saúde e Esperança. Hoje nós vamos começar respondendo algumas perguntas. Daqui a pouco o Samuel vai falar rapidamente sobre multiplicadores. Então vamos no tema dessa noite, que será produtos de origem animal. Perguntas, onde estão? Alvin. Primeira pergunta: forno de micro-ondas faz mal? Então, o micro-ondas, ele aquece os alimentos através de ondas eletromagnéticas que fazem com que a molécula vibre e existe mudança. Cada molécula tem um polo positivo e um polo negativo. Então, essas ondas promovem a mudança de ciclos de polaridade em milhões de ciclos por segundo. E o que ocorre é que essa velocidade provoca aquecimento e acaba modificando a estrutura dos alimentos. Então, na realidade, você, quando ingere, desencadeia-se uma resposta alérgica chamada leucocitose digestiva. Aquilo que você está ingerindo, o corpo não reconhece, é para um corpo estranho. Então, hoje nós temos, por exemplo, criancinhas e bebês, onde as mães aquecem as mamadeiras dos alimentos de micro-ondas. Até em hospitais, isso é uma tragédia. Porque além disso, as ondas eletromagnéticas, ela tem a capacidade de destruir aquelas células que são o sistema de defesa do corpo humano, que se passa também através do leite, principalmente do leite materno. Então, mesmo o leite de vaca tem algumas substâncias que são anti-infectivas, que mantém a integridade do leite. Quando você coloca no micro-ondas, isso é então destruído. Então, micro-ondas, raramente podemos aposentar. Muito bem. A pessoa com diabetes pode ficar 5 horas sem se alimentar? Não é o tempo, é o que ela está comendo. Ela pode comer de 1 em 1 hora se sentir vontade de comer. Ela pode comer de 5 em 5 horas e ter uma sensação de saciedade. Vai depender da qualidade, do tempo de mastigação, da quantidade de água que está comendo entre as refeições. E nós vimos isso aqui, eu acho que foi anteontem. Melatonina sintética ou em comprimido tem algum efeito sobre o sono? Sim. Em algumas pessoas funcionam, em outras pessoas não funcionam. Vai depender da origem do problema da insônia. O horário de verão pode ser ruim para nós? Por quê? Existe uma mudança e tem pessoas que durante os primeiros dias, primeiras semanas, sentem alguma modificação, mas se adaptam normalmente. Por exemplo, pessoas que viajam muito, são os pilotos de aviões, que estão entrando em fuso horário diferente, numa velocidade muito grande. Então, existe uma certa letargia, o corpo na realidade sente. Eu lembro que eu saí de Texas para fazer uma semana lá em Londres. Então, eram menos 7 horas, mais 7 horas, não lembro bem. Depois, quando eu voltei, chega lá já é um problema. Quando você volta é um problema, mas o corpo ele tem mecanismo para adaptação e logo a pessoa se adapta. Se lavar as frutas cristalizadas para retirar açúcar, elas ficam saudáveis? Agora, tem fruta cristalizada que tem o açúcar natural dela. E tem a fruta cristalizada que se acrescenta o açúcar, né? Por que não comer a fruta natural? Não é verdade? Água mineral. Oi? É o quê? Exatamente. Então já vem com bônus, que é um bônus extra, né? Tá certo. Água mineral com gás. Prejudicial? É irritante, né? O trato digestório. Normalmente a pessoa que come muito rápido, ou come falando muito, ela engole ar. E às vezes esse ar forma bolhas, né? A pessoa tem a sensação de estar com distensão abdominal, uma sensação de dor, e aí toma uma Coca-Cola. A Coca-Cola arrebenta aquelas bolhas, se sente aliviado. Essa aqui é um remédio. O gás também tem essa finalidade. Churrasco aos domingos, tem problema? Não tem problema nenhum. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém.
Se tudo contém açúcar, como posso me abster por uma semana? Bom, tudo que é industrializado, você vai ter sempre presente o açúcar, o sódio, ou um dos dois, além de outros produtos. Quando você elimina ou reduz os produtos industrializados, você já está eliminando esses açúcares que são acrescentados. Porque 100% dos nutricionistas ainda insistem em ensinar a comer de 3 em 3 horas. Eles ensinam como eles aprendem. Se para o Senhor é tão claro essa questão, por que não é clara para os nutricionistas? Porque eles aprendem assim, através dos livros de textos. Esses livros de texto, na realidade, são produzidos, os estudos feitos pela indústria dos alimentos, que não tem interesse em ninguém coma menos, que coma muito, de preferência, aquilo que ela não precisa. Fantásticos, uma pergunta. Creio que todos os médicos devem estar tendo conhecimento que o senhor tem. Como faço para tirar informações do médico? Não, esse é um engano. Nós, na faculdade de medicina, nós não aprendemos nada sobre nutrição. O médico não é uma autoridade de nutrição, na realidade, apesar de que o povo pensa que ele é. Nós não somos treinados para a nutrição, nós somos treinados para intervir cirurgicamente, farmacologicamente. Aliás, a palavra doutor significa educador, mas raríssimos são os médicos que dedicam uma parte para desenvolver realmente essa parte de educar o paciente, né? E existem várias razões por isso. Uma das razões é que existem tantas pessoas doentes que não têm um tempo ideal para poder dedicar a cada paciente. Então, prescrever um medicamento, ver se dá certo e mandar que ele venha para a próxima consulta, é um negócio, então, muito mais cômodo, né? Aprendi que o banho deve ser pela manhã, porque a pele é um órgão excretor e limpa a pele pela manhã. O banho é saudável à noite e não de manhã? Eu costumo tomar de manhã e de noite, mas pelo menos uma vez por dia, né? Na Europa é interessante, tá? O pessoal de 3 em 3 dias, quando vem um frio, passa 4 dias. Por isso que o francês tem muito perfume bom, né? Tenho o hábito de tomar um copo de água com limão espremido em jejum. Faz mal? Não. É interessante que tu pergunta se limão faz mal, se tomate faz mal, se abacate faz mal. Ninguém fala se Coca-Cola faz mal, o churrasquinho do domingo faz mal. Se bem que alguém agora perguntou, né? Há pessoas que ao levantar de manhã escovam os dentes antes de qualquer coisa comer ou tomar água. Até quando isso é correto? Pode escovar o dente. Você... Tomar água, 2 copos de jejum é correto? Sim. Eu acho que tem aquela teoria que de manhã se tem a saliva, né? Que bactérias estão ali, que essas bactérias são boas, essas coisas tudo, mas durante a noite todo mundo continua engolindo saliva. O que restou de manhã é o que restou. Você de noite não para de salivar nem de engolir saliva, né? Faço 3 refeições normais, não comendo muito. E às vezes quando espero, a boca me dá muito sono e preguiça. É um pouco de desânimo. Depende de quanto tempo você está fazendo isso. Pode ser um período de adaptação. Se você vinha numa alimentação com muitos refinados e mudou, então leva um tempo em que o organismo realmente comece a se adaptar. O que faço além de tomar água? Então, mude a qualidade e mastigue bem devagar. Sobre o intervalo das refeições, a pessoa que está com gastrite também deve comer de intervalo de 5 horas? O clínico indicou comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas é ideal para tratar a gastrite. Ela vai ficar fantástica. Mas para tratar você, não. Então não é o intervalo, é o que você está comendo. Normalmente, quantas refeições devem ser feitas durante o dia e a noite? Dentro do ciclo circadiano são o quê? 3 refeições, as refeições da tardezinha, deveria ser uma refeição leve, bem mastigada, e dormir cedo. O que causa herpes é uma enfermidade, né? Infecciosa, e normalmente ela fica, existem vários tipos de herpes, os mais conhecidos. Tem a simplex e tem a zoster. Normalmente, essas enfermidades, elas ficam exato, elas ficam latentes, essa é a palavra que me escapou agora.
ficam latentes. Quando a pessoa tem uma queda na imunidade, então tem as crises. Então, manter o sistema imunológico em ordem, principalmente os idosos, né? Qual a porcentagem de proteína e a porcentagem de vitamina que deve ingerir por semana para manter um corpo saudável? Qual o segredo aqui? Você vai ficar contando a porcentagem de proteína e vitamina? Não, o segredo é o que eu falei aqui, lembrem-se, variedade. Você vai variando a sua alimentação e você vai ter o que você precisa. Uma pessoa que tem muitos gases deve fazer para terminar com eles? Ou qual alimentação? Então, isso aqui por 40 dias vai ajudar. Vamos falar sobre os 40 dias de revitalização amanhã. O que o doutor fala sobre o chimarrão? Nós já falamos sobre o chimarrão? Não, não falamos sobre produtos estimulantes, onde o chimarrão está incluído. É um estimulante. Aumenta a frequência cardíaca, nós falamos aqui no sábado. Para as mulheres que querem emagrecer, indica, além de deixar de comer doces e outras bobagens. Nosso primeiro tema foi o quê? Comer pouco. Evitar calorias vazias. Porque muitas pensam que se matando de atividade física vão conseguir emagrecer. Se consegue emagrecer através de atividade física, pouquíssimo. A maioria do peso nós vamos perder controlando a alimentação e grande parte da energia que nós consumimos, ela é consumida através da própria manutenção do nosso organismo, da nossa energia que sai gasta no basal. O meu genro é muito magrinho, ele quase não come. O que devemos fazer para que ele engorde? Uns pezinhos a mais. Como é que vamos ajudar o genro da irmã? Boa ideia? Bom, a pessoa que tem a tendência de ser magra, se ela quiser engordar comendo, ela vai engordar ela vai ganhar gordura no lugar que ela não quer. Então, aqueles que são geneticamente magros, que têm um metabolismo muito rápido, a única maneira de engordar é fazendo atividade física, principalmente musculação, onde ela vai ganhar massa muscular e vai ganhar massa óssea. E às vezes ela não vê o aumento do volume, mas quando chega em cima da balança, ela vê que aumentou o peso. Naquele peso que aparece. Sou safenado e o meu antigo médico cardiologista me receitou comer uma colher de Celproativ. Ok. Bom, eu não recomendaria. Se a alimentação causa ácido úrico no sangue, quais que devemos ser evitados? Ok. O problema de ácido úrico, maior parte o responsável que é produtos de origem animal. A grande quantidade de produtos de origem animal que se ingere, ou também de qualquer tipo de proteína, mesmo sendo vegetal, vai aumentar o ácido úrico. Água pode ser tomada da seguinte forma: 3 copos a cada vez pela manhã, como você quiser. Quem tomar diurético deve tomar mais de 6 copos de água? Certamente. Muito bem. Produtos de origem animal. Quais deveriam ser as razões pelas quais nós deveríamos evitar ou reduzir drasticamente o consumo de produtos de origem animal? Mas antes, eu gostaria de esclarecer um ponto com relação a produtos de origem animal, que às vezes se torna um pouco confuso. A igreja, na realidade, através das décadas, se perdeu nessa discussão de carne vermelha, produtos de origem animal, porque essa questão foi sempre discutida do ponto de vista dietético, porque tem proteínas, porque não tem proteínas. E essa discussão nunca, jamais deveria ter sido do ponto de vista dietético, porque não existe base para discutir do ponto de vista dietético. Então isso se perdeu. Aliás, foi tirado o verdadeiro foco da questão de produtos de origem animal, como deveria ser discutido na igreja. Sabe por quê? Porque a questão não é e nunca foi dietética, é uma questão profética. Por isso que algumas pessoas não conseguem entender, e até algumas me dizem: doutor Silmar, os patriarcas comeram carne,
os discípulos comeram carne, mas nós nos esquecemos que através da história da igreja, até os nossos dias, sempre houve verdades presentes. E no tempo em que nós vivemos, existem as verdades presentes para o tempo do fim, onde está incluído nessa verdade presente o quê? A questão dos produtos de origem animal. Agora, a razão pela qual foi dada essa luz à igreja não é uma razão mística, é uma razão de saúde, é uma razão científica, porque foi visto a condição do mundo. Deus sabe tudo do começo ao fim, e Ele sabia que nesse ponto da história, esses produtos que algum período da história da humanidade foram úteis e serviram dentro do contexto histórico que nós vivemos hoje, já não deveriam ser mais utilizados. Por quê? Porque apresentam um perigo para a saúde do indivíduo. Então, é um contexto do tempo em que nós estamos vivendo. E nós nos perdemos nessa discussão, tentando discutir questão de proteínas, questão de B12, não. Houve épocas, ou existem alguns lugares hoje, por exemplo, em que pessoas não têm acesso a outro tipo de alimento. E o que vai fazer? Por exemplo, na região do Amazonas, lá nas comunidades ribeirinhas, nós imaginamos Amazonas, por exemplo. Eu cheguei em Manaus, no supermercado, eu pensei que encontrar a metade do supermercado somente frutas e verduras. Lendo engano, pouco, caro. E existem as populações ribeirinhas que têm uma dieta muito pobre. E a base da alimentação está envolvida em quê? A maioria é o peixe. E agora chega o doutor Silmar lá falando para não comer peixe. O que vai acontecer? Vai ser um serviço ou um desserviço que eu estou prestando? Agora, a vantagem é que essas pessoas que vivem nesses locais isolados, ou que ainda comem algum produto de origem animal pelas circunstâncias, não são produtos de origem animal que têm as implicações quando eles são produzidos em alta escala para consumo da população em geral. Então nós vamos considerar aqui alguns aspectos pelas quais nós deveríamos reduzir drasticamente ou evitar o consumo de produtos de origem animal. E aí vamos começar a entender a nossa posição no tempo profético em que vivemos. Não porque comer carne a pessoa vai se perder porque está comendo carne. Se comer carne, alguém me mandou uma perguntinha que eu respondi por e-mail, e falando que não deveria ser batizada se não comesse carne, porque se faz um voto. Não, a questão não é essa. A questão dietética, ela é uma questão que profética. E Deus, Ele vai entender, como sempre entendeu, cada circunstância. E nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Porque na realidade Deus não quer restringir. Na realidade Ele quer o quê? Nos proteger. Então vamos ver algumas questões pelas quais nós deveríamos. Bom, primeiro, que é, do ponto de vista socioeconômico, é impossível alimentar uma população mundial de 7 bilhões de habitantes com produtos de origem animal. Não é difícil, é impossível. O nosso planeta tem 7 bilhões e nessa política alimentar mundial existem 1/3 da população está desnutrida, 1/3 está subnutrida e apenas 1/3 está mais ou menos, porque é uma política alimentar que tenta alimentar seres humanos com produtos de origem animal
está fazendo algo não difícil, algo impossível. Não que não existam recursos no nosso planeta. O nosso planeta tem recursos suficientes para alimentar 5 vezes mais a população do planeta, mas não com produtos de origem animal. Então, se você está preocupado com a fome no mundo, a primeira coisa que você deveria fazer é reduzir drasticamente o consumo de produtos de origem animal. Agora, por quê? Porque produzir carne para alimentar seres humanos é um negócio muito caro. É um investimento que está na contramão de qualquer investimento racional. Sabe por quê? Porque você pega 10 quilos, para cada 10 quilos de proteínas que você investe na cria desse animal, no momento do abate, para cada 10 quilos de proteínas que for investido, aquele animal só vai devolver 1 quilo. Ele só devolve o dízimo. Então, existe algum negócio que consegue sobreviver investindo 10 e recebendo 1? Não existe. Claro que é uma indústria muito bem politicamente organizada, por isso que ela sobrevive não só no Brasil, no mundo todo. Mas estamos na contramão da lógica. Essa é a diferença que nós damos ao animal. Damos 10 e recebemos 1. Qual é a diferença? 9 quilos. Esse 9 quilos em termos de mundo hoje, sabe o que significa? Significa que nós jogamos pelo ralo 60 milhões de toneladas de grãos a cada ano, e seria suficiente para erradicar a fome do mundo. Não haveria necessidade de haver uma pessoa que não tivesse o que comer, se houvesse uma mudança nessa política alimentar. Agora, como isso funciona? Por quê? Bom, vamos supor que você tem 1 hectare de terra e você decide utilizar esse hectare de terra para produzir alimentos para você e sua família, 4 pessoas. E você diz o seguinte: bom, vou criar algum tipo de animal, vou criar uma vaca, vou criar galinha, qualquer tipo de animal. O que esse hectare de terra produzir, eu vou alimentar esse animal e depois eu vou utilizar esse animal para fornecer proteínas para mim e minha família. Se você utilizar, por exemplo, para produzir carnes, aquele hectare só produzirá proteína para você e sua família para 77 dias de cada ano. Você vai ficar com déficit de quanto tempo? 280 dias aproximadamente, 280 e alguma coisa. E aí você diz: não dá, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar e vou usar cabras leiteiras ou vacas leiteiras, e eu vou obter a minha proteína através do leite, e tudo que aquela terra produzir, você vai ter que alimentar esse animal, para no final tentar. Se você utilizar para leite, você conseguirá proteínas para 286 dias por cada ano, ficando ainda com déficit de quantos dias? Aproximadamente 80 dias. E aí você chega à seguinte conclusão: com produto de origem animal não dá. E você decide agora plantar trigo ou milho, e daquilo ali você então suprir a sua família. Se você utiliza, por exemplo, para plantar trigo, cada safra de trigo vai produzir proteínas para você e sua família para 877 dias por cada ano. Você alimenta a sua família e ainda tem um excedente para poder vender. Mas você fica mais radical agora: eu vou plantar soja. E quando você planta soja, cada ano que aquele hectare produzir soja, ele vai produzir proteínas para você e sua família para 2.224 dias. Então deu para notar a diferença? O impacto ele é muito grande. E mesmo em termos socioeconômicos, o impacto é antieconômico. Aqui no Brasil tem o estado Mato Grosso do Sul, no tamanho do Japão, população
12 milhões. População de animais, de vacas e bois, 22 milhões, 24 milhões. Existem 12 vacas para cada habitante. Mas o que ocorre? É um estado em que você vê uma diferença social muito grande, porque grande parte dos recursos do estado está sendo utilizado para produzir o quê? Produzir carnes. Não tem uma indústria, não se produz absolutamente nada. Você vai, por exemplo, nesses estados que não tem indústria, depende somente da pecuária, o grande empregador é o governo. Então quem não trabalha para o governo, trabalha para alguém que trabalha para o governo. E aí, como não se cria empregos, porque um peão ele cuida de 1000 bois, e você vê aquela pobreza extrema, e você vê aquela riqueza extrema, porque as riquezas do Estado estão sendo investidas numa indústria em que não existe uma distribuição melhor de renda, porque não se produz absolutamente mais nada, aquilo só consome os recursos do Estado. Então, o impacto socioeconômico ele é muito grande. E tudo isso foi visto através da visão profética. Agora, por exemplo, você vai a algumas regiões do Mato Grosso, do lado de cima, não do sul. Existem cidades do Mato Grosso hoje que tem uma renda per capita maior que alguns estados. Gado? Não, o que é? Tem até muito gaúcho lá em cima. Soja. Sinop, Sorriso, muitos outros lugares onde se dedicaram à agricultura que começam a movimentar uma indústria. Então vem riquezas. E sem ter esse impacto muito grande sobre o ecossistema. Então existe essa questão socioeconômica. Existe também a questão ambiental. Dos 3 gases que mais contribuem para o aquecimento global, o metano é o segundo gás. E quem é o maior produtor de metano? É o gado. São milhões de toneladas de metano que são expelidos diariamente através desses animais, que começam a contribuir para quê? Para destruir a camada de ozônio. E também tem um impacto sobre o desflorestamento. E aí se começa a colocar a culpa só se fala na televisão, vocês notaram? A indústria da madeira, mas a indústria madeireira é responsável apenas por 17% do desmatamento, que já é uma grande coisa. A maior parte, quem é o responsável? A pecuária. Agora, vocês já viram na televisão falando sobre a pecuária? Por que não? Eles estão muito bem politicamente organizados. Então, é uma política alimentar que Deus, sabendo tudo, ele já via a inviabilidade. E já sabia que a terra, quando ele não criou para criar os animais para servir a seres humanos. Que isso foi utilizado por um período de emergência, só que os seres humanos vivem nessa emergência tem quase 4.000 anos. É inviável. A terra, ela foi criada para produzir plantas, frutos, para alimentar seres humanos. E ela pode alimentar até 35 milhões de habitantes. Com 7 milhões de habitantes, 2/3 da população mundial já não estão tendo os alimentos que eles necessitam. Então, no tempo em que nós vivemos, essa verdade presente, eu quero dizer para você o seguinte: a mensagem de saúde não é a verdade presente da igreja nos últimos dias. Ela é parte de uma série de verdades presentes. Então não podemos pegar a mensagem de saúde e fazer isso como se fosse a única bandeira da igreja adventista. Na realidade, ela é parte de um contexto. Nós temos várias verdades presentes. E essa é uma delas, e essa é uma muito importante. Sabe por que ela é importante? E por que Deus deu a essa igreja essa luz para os últimos dias? Porque ela é um método muito eficaz para levar o quê? A mensagem de salvação através da mensagem de saúde. Então, é impossível. Então tem esse fator econômico, tem o fator ambiental, agora tem outro fator, que nós chamamos de fator de saúde.
o de higiene. Muitas das vezes, o produzir alimentos em alta escala para alimentar seres humanos sempre vai levar a duas coisas, não tem outra maneira. Para maximizar a produção, duas coisas serão sacrificadas, ou dois aspectos terem que ser negligenciados. Então, a produção em alta escala para alimentar seres humanos com produtos de origem animal vai levar primeiramente ao quê? Crueldade com os animais. Nós vamos falar isso mais daqui a um pouquinho mais. E vai levar também a questão de as condições em que esses animais, em que essa carne, esses produtos estão chegando às nossas mesas. Às vezes a pessoa vai no supermercado e pega ali um carne bem enroladinho, plastificado. Na América vem com o seu departamento de agricultura aprovado, a pessoa pega aquele pacote e fala: estou comendo um alimento que está debaixo do mais rigoroso controle de qualidade, e as pessoas vivem nessa ilusão. Sabe por quê? Porque é impossível, são milhões de animais que são mortos diariamente, e é impossível verificar a condição de cada carcaça. A maioria que os inspetores fazem, vão lá nos abatedouros, dão uma olhada, olham os livros, aquela coisa toda que vocês já sabem, mas não é impossível, mas não é difícil, é impossível. Na América também tem esse problema, e como tem problemas. Só que existia um período em que fizeram verdadeiras devassas inspeções em vários abatedouros nos Estados Unidos, e o Departamento de Agricultura americano produziu um relatório com relação aos resultados. E estamos falando em um país onde existe uma responsabilidade civil muito grande, onde se tenta levar a sério isso. E durante esse período, o que foi encontrado? Encontraram durante esse período, foi um ano que fizeram essa devassa em termos de inspeções mais rigorosas, encontraram 92.578 bois e vacas, todos estavam com câncer nos olhos. Abscessos, o que é um abscesso? Uma coleção de pus. 438 mil bois e vacas, todos tinham abscessos generalizados. Tinham abscessos generalizados 2.518.000 porcos. Notem que a incidência de abscesso nas porcos foram mais de 6 vezes do que no gado, porque são animais mais propensos a esse tipo de problema. Encontraram 24 mil ovelhas com abscessos, encontraram 10 mil bezerros com abscessos generalizados. Abscessos no fígado foi encontrado em 6.057.920 bois e vacas. Encontraram com pneumonia 144 mil de todo o gado, 62 mil ovelhas e 28 mil bezerros. Você pode estar pensando: que bom que encontraram, não é verdade? Puxa vida, estou aliviado. Mas notem o que diz o relatório no final. Esse é o número de carcaças retidas por várias doenças, mas liberadas para o consumo depois de removidas as partes afetadas. Então imagine que tipo de produtos não pode estar chegando hoje às nossas mesas. O que encontraram hoje, naquela época, 750 mil toneladas, tanto de peixe de água doce como salgada, foram condenadas por contaminação com 15 parasitas diferentes, desde cistos, tênias e solitárias. 16% das carpas e surques com câncer no ânus, 20% das trutas com câncer nas vísceras. Quando eu estava em Nova York, que emigrei em 1987, vocês conheceram um pouco da minha história, eu encontrei no Espírito e Profecia uma passagem que por muito tempo eu não conseguia entender. E diz o seguinte: à medida que aumenta a iniquidade dos homens, aumentam as enfermidades dos animais. E eu por muito tempo nunca pude fazer uma relação entre a iniquidade dos homens e a enfermidade dos animais. Para mim é uma coisa que não tinha. Só que depois eu comecei a ver alguns métodos que se utilizam no processo de cria e abate de animal em grande escala. Então, por exemplo, ao gado para o abate, 48 horas antes do abate lhe dão um antidiurético. Por que lhe dão um antidiurético?
para que não urine as 48 horas antes que anteceda o abate. E por que não quer que urine? Para reter líquido. Líquido retido representa de 12 a 14% mais no peso no momento do abate. Agora, quais são as implicações para o consumidor? As implicações é que todos os produtos do metabolismo que deveriam ser eliminados pelo animal, como ácido úrico, ureia, creatinina, amônia e mais de 20 subprodutos diferentes, ficam retidos na carne e provavelmente esse tipo de produto que está chegando hoje às mesas. Eu lembro o período que eu passei no campo, 4 anos. Eu lembro que quando a minha mãe queria uma galinha boa, levava 1 ano e meio aproximadamente. Ela pegava um franguinho, começava a tratar de maneira especial, o bichinho não desconfiava de tanta gentileza, só que era isso, né? Mas era muito tarde. E hoje, de hoje ao frango, em 35 dias. Como se consegue esse milagre? São fatores de crescimento. Agora, qual impacto tem os fatores de crescimento quando ele é incluído na cadeia alimentar dos seres humanos? Nós podemos observar que em épocas ou em períodos onde não havia fatores de crescimento na dieta do ser humano, uma jovem, por exemplo, ia ter o seu primeiro período, idade média, 15 a 16 anos. Hoje nós estamos vendo crianças com 9 anos, com 8 anos, com 10 anos já tendo o seu primeiro período. E algumas vezes que eu confrontei algumas autoridades de saúde sobre o assunto, sabe qual a resposta que me deram? Não, elas estão menstruando mais cedo, sabe por quê? Porque estão muito mais nutridas do que as meninas do passado, que não é verdade. Por exemplo, em muitos lugares do Oriente, alguns condados da China, por exemplo, a menina continua tendo a sua primeira menarca, a sua primeira menstruação, a média continua sendo 15 a 16 anos. E o aporte calórico dela é muito maior ainda do que as meninas americanas, então não tem nada a ver com estar mais ou menos alimentado. Agora, o problema é que não só antecipa a menarca em 5 anos, como atrasa a menopausa em 5 anos. A presença desses fatores de crescimento estão aumentando o ciclo ovulatório da mulher em aproximadamente 1 década. Por isso que a maioria, quando chega na menopausa, já não tem uma gota de estrogênio. E aquilo que deveria ser uma passagem normal na vida da mulher, agora tem que ser tratada como se fosse o quê? Como se fosse uma enfermidade. Porque são calores, depressão, osteoporoses. Agora, como nós podemos provar que está relacionado? É muito simples. Os países ou grupos onde não existem fatores de crescimento na cadeia alimentar dos seres humanos, se você pergunta a uma mulher daquela, o que ela tomou para a sua menopausa, para os calores, ela não vai ter a menor ideia do que vocês estão falando. Ela sempre vai dizer, eu simplesmente deixei de menstruar. E hoje no Ocidente, o que ocorre? Quando se faz uma consulta, o que é que nós falamos? Isso é normal, você está na menopausa. E eu pergunto, isso é normal? Isso nunca foi normal, mas é comum. Então nós estamos confundindo o comum com o normal. Então, tentando produzir alimentos em grandes quantidades para alimentar os seres humanos, produto de origem animal, existem as implicações da produção em massa. E a produção em massa sempre vai sacrificar o quê? O animal e o consumidor. Quando ela falou, à medida que aumenta a iniquidade dos homens, aumentam as enfermidades dos animais, o que ela estava dizendo? O que representa iniquidade? Ganância, falta de escrúpulos, querer ganhar o máximo em detrimento da saúde da população, ambição,
A isso ela estava se referindo. E agora, sobre os seres humanos, sobre os homens, melhor dizendo. Qual seria o impacto? Hoje, por exemplo, se aconselha um homem que tenha 50 anos de idade que faça um exame de próstata. Por quê? Porque é normal que o homem depois de 50 anos possa apresentar uma hipertrofia da próstata ou uma alteração. Isso é normal? Nunca foi normal. É comum? É muito comum. Agora, lembrem-se que eu mencionei aqui que 2/3 dos homens que morrem de câncer morrem da câncer do próstata. Isso é normal? Não. Mas é uma coisa o quê? É uma coisa comum. Hoje na América está ocorrendo um fenômeno muito interessante. Provavelmente no Brasil também. A cirurgia plástica mais requisitada hoje nos Estados Unidos, sabe o que é? Redução dos peitos dos homens. Cirurgiões plásticos estão fazendo uma fortuna por um fenômeno chamado, sabe o quê? Ginecomastia. Reduzindo, tirando gorduras. Relacionado com o quê? Fatores de crescimento. Então, quando foi vista através da visão profética e foi revelada à igreja, é porque Deus que criou esse mundo. E a intenção dele em criar esse mundo nunca foi a intenção de que se produzirem animais para alimentar seres humanos. Nós vimos isso em Gênesis 1:29 já no sábado. Foi uma questão de emergência, porque a terra não foi programada para isso. E quando nós tentamos dar ênfase em produzir carnes para alimentar seres humanos, nós estamos tentando algo impossível, não difícil. E alguém nesse processo vai sofrer. E sofre de 3 maneiras. Os animais sofrem, o consumidor sofre e muita gente passa fome. Se ouve muito em falar fome zero, não é verdade? Maior contribuição para a fome zero seria desestimular a pecuária e estimular então a agricultura. Lá na América, por exemplo, os subsídios para a pecuária são enormes. Se você fosse comer lá, por exemplo, um hambúrguer no McDonald's, deve custar uns 5 ou 6 dólares. Se não fosse o subsídio, você pagaria 25 dólares. O problema é que para cada 100 dólares que vai para a pecuária, vão apenas 10 centavos para a agricultura. Então isso é uma verdadeira inversão de valores. Foi vista através dos olhos proféticos que seria uma operação que impossível, não difícil. Então, quando nós olhamos a questão de produtos de origem animal, nós temos que olhar dentro desse contexto. Não podemos dizer, porque os discípulos comeram carne, porque os patriarcas e profetas comeram carne. Não. Nós temos uma verdade presente para esses últimos dias que nós vivemos. Entre essa verdade presente se encontra também o quê? A mensagem de saúde que aconselha a eliminar produtos de origem animal. Agora, tem a questão também dos animais, que seriam as questões humanitárias. Eu mencionei que nessa intenção de produzir animais em grande escala, os animais também sofrem mais do que deveriam. Por exemplo, uma vaca leiteira que produz leite de maneira natural, ela pode ter uma vida de 12 a 14 anos. Quanto tempo vive uma vaca leiteira? Que é ordenhada mecanicamente? 2 anos e meio. De que ela morre? Morre de exaustão. Porque aquelas ordenhas mecânicas praticamente drenam a vida do animal. E 2 anos e meio é o período útil. A mecanização, para se produzir em grande quantidade, provoca mastites. Mastites agrega infecções, que tem que se dar antibióticos. Então, o contexto que nós vivemos hoje é um contexto totalmente diferente. Hoje, por exemplo, a engenharia genética, sabe o que eles estão querendo fazer para maximizar a produção de leite?
produzia vacas que não tenham patas, só o tronco, cabeça e orelha. Colocariam pendurado em algum lugar. Como vai ter uma grande parte de tecido reduzido, o seu coração teria como investir em produção de quê? Em produção de leite. E vejam onde nós estamos chegando. E muitas das coisas que há 20, 30 anos atrás eram apenas da ficção científica, estão se tornando realidades hoje. Então nós vemos crueldade. Às vezes você vê uma lata de leite, parece a vaquinha sorrindo, não é verdade? Eles tentam eliminar essa imagem de crueldade que existe, não porque são seres humanos maus, porque a demanda em produzir em alta escala sempre vai vir acompanhada de quê? Vai vir acompanhada de crueldade. Um dia desse meu filho me chamou, falou que passaram um filme lá na igreja sobre produto de origem animal, alguns filmes que eles fizeram lá em alguns abatedores, ele ficou horrorizado. Pequenos leitões sendo pegados e jogados contra uma coisa dura para matar. Nós nem comemos, não se come nem carne de porco. Mas tem que ser por alguns animais, mesmo sendo... Absolutamente não. Ele desenvolve o seu trabalho dentro do ecossistema. Por exemplo, o bife de vitela. Como se produz o bife de vitela? Alguém tem alguma ideia? Você pega o bezerro, retira da mãe, coloca no confinamento. Às vezes dá corrente, pescoço e as patas para que se movimente pouco. Limitando o movimento, vai produzir uma carne mais macia, porque não cria músculos. E aí ele dá uma alimentação muito pobre em ferro, para criar um sistema de anemia crônica, que vai produzir uma carne mais clara. E nós submetemos esses animais a uma verdadeira vida de tortura para ter um tipo de carne que na realidade nós não necessitamos. Mas os animais estão se vingando. Somente na América, 1.600.000 ataques do coração. A cada 24 segundos uma pessoa morre do coração, e a cada 45 segundos, não, a cada 24 ataques do coração e a cada 45 segundos uma pessoa morre de problemas cardíacos. Qual o grande responsável por isso? Colesterol, que se encontra onde? Somente em tecido animal. Nos últimos 30 anos, 70% de todos os antibióticos produzidos não são para seres humanos, são para quem? Para animais. Nós consumimos apenas 30%. Mas nos últimos 30 anos, 70% de todas as enfermidades infecto-contagiosas foram adquiridas de seres humanos de quem? Dos animais. Então, nós estamos tentando fazer algo impossível. E isto foi contemplado através da visão profética. E quando Deus deu essa orientação à igreja remanescente, com dois objetivos. Primeiro, que o povo adventista fosse um povo especial. Lembre-se quando ele deu as bênçãos para Israel e disse o seguinte: olha, as nações ao redor de ti vão olhar para ti, o que eles vão dizer? Que povo sábio e entendido, que povo saudável, que povo belo. E o texto ainda diz o seguinte: que conclusão eles chegariam? Só existe uma explicação: é que o Senhor Deus Jeová habita no meio deles. Amém. Porque através da saúde é uma maneira de testemunhar. Então essa era a primeira. A segunda, sabe qual é? Sabendo da condição do mundo, ele queria preparar uma igreja para que nós fôssemos os médicos missionários para levar esse conhecimento ao mundo que está agonizando. São dois objetivos. Então, não vamos discutir esse aspecto de produto de origem animal do ponto de vista dietético. Isso é uma distração. O assunto não é dietético, é um assunto profético e é uma verdade presente que nós estamos vivendo. Quem obedece
recebe os benefícios. Eu, quando vim para a igreja, no princípio da década de 80, é interessante notar que hoje nós vivemos uma sociedade muito secularizada e às vezes queremos respostas científicas para tudo e às vezes nos esquecemos que já faz muito tempo que a ciência perdeu a sua integridade. Essa é a razão pela qual nós vemos estudos científicos altamente contraditórios, indo em contra aquilo que nós conhecemos da Bíblia e do Espírito de Profecia. E às vezes algum membro da igreja adventista, que tem uma formação, é enfermeiro, é médico, ele começa a questionar a revelação e começa a abraçar a ciência como se fosse uma das coisas mais íntegras que existe no mundo, e é uma das coisas mais corrompidas que nós temos hoje. E é uma lástima. E quando eu olho para o passado e vejo que irmãos da nossa igreja que nos predeceram, que foram predecessores nossos, onde não havia conhecimento na ciência, eles não dependiam disso, dependiam apenas de quê? De assim diz o Senhor. Muitos resolveram obedecer assim diz o Senhor e foram abençoados abundantemente. Eu lembro naquela época, eu gostava de ver revistas adventistas antigas, da década de 50, 60, e eu sempre gostava de olhar. Eu não sei se ainda tem, mas antigamente tinha um setor de obituário. E eu olhava, fulano de tal, interior do Paraná, 104 anos. Fulano de tal, Santa Catarina, 98 anos. 102 anos. Essa gente não morriam, pediam para sair. Algum tempo atrás estava lendo o setor de obituário da pena. 50 anos, 46 anos, 60 anos, e tudo de enfermidades o quê? Porque nós ficamos muito sofisticados, começamos a questionar a revelação e depositar a nossa confiança em algo que seres humanos está permeado de interesses e corrupção. No meio dessa confusão, o que é que eu vou fazer? Em meio de tantos estudos contraditórios, é muito fácil. Apegue-se à revelação, que você não terá como falhar. Agora, vamos ver rapidamente algumas peculiaridades com relação aos produtos de origem animal. Isso é importante porque sempre falou, principalmente a indústria pecuária, sempre bateu nessa tecla da questão de que vitamina B12 é uma vitamina que só se encontra em produtos de origem animal. Então vamos esclarecer esse ponto muito bem esclarecido. Na realidade, não existe nenhum animal que produz vitamina B12. Não existe. Nem vaca, nem galinha, nenhum, nem seres humanos. A vitamina B12 ela é produzida por bactérias. Essa bactéria ela está presente aonde? Aonde? No solo. A maior fonte de bactérias que produz B12 é o chão. No solo. Então a vaca, quando está pastando, ela pega a grama e quando ela mastigando e tira a grama do chão, o que acontece? Ela vem suja e certamente vai vir o quê? Bactérias que vão colonizar o intestino da vaca e juntamente com o cobalto vão produzir a cobalamina, que é a vitamina B12. Então, os produtos de origem animal só tem porque vem da onde? Do solo. Então, o plano de Deus com relação à B12 é que nós teríamos a nossa B12 como resultado do contato com a terra. E quantos têm contato com a terra? Agora, um outro problema que está acontecendo é que a maioria dos animais hoje estão sendo criados em confinamento e eles não estão tendo contato com a terra. Para ser criado em confinamento, eles têm que ser alimentados com o quê? Com ração, que são preparadas com cereais, que são tratadas com pesticidas, que acabam matando essas vitaminas, essas bactérias que produzem a B12.
Então, hoje, última pesquisa que eu vi da Tufts University em Boston, sabe o que eles descobriram? 40% da população geral tem deficiente B12. E que a deficiente B12 é maior em carnívoros do que em vegetarianos. É uma surpresa, não é verdade? Mas por quê? Normalmente, o carnívoro, o vegetarianismo, ele também é uma filosofia, não é verdade? Então, o vegetariano, mesmo que ele viva num centro de cidade, uma grande população, ele gosta de ter contato com o campo. E volta e meia faz um passeio, anda descalço, toma um caldo de cana aí pelo caminho, nós vamos explicar mais ou menos como é que é isso, ou come uma verdura que é produzida na própria fazenda, no próprio sítio. Então, aí vem as bactérias que começam novamente a colonizar o intestino e produzir a B12. Mas a maioria dos carnívoros são mais o quê? São mais urbanos. É uma cultura. Então, como os animais já não são uma fonte adequada, pela essa questão que eu estou fazendo, a incidência está sendo maior em carnívoros do que em vegetarianos. Então, como que nós vamos conseguir? Bom, eu recomendo aqueles que moram em casas que têm pequeno quintal, que tem uma pequena hortinha, e que se produz ali pelo menos alface, um tomate, que tem um insumo de boa qualidade, orgânico, e que você, quando recolher uma alface, por exemplo, você não esteriliza a alface, você lava em água corrente. Ali ainda vai ficar o quê? Um pouquinho de bactérias, que, dada a devida condição, vão colonizar o seu intestino e vai pegar, roubar os alimentos que você ingere, vai então ter condições de produzir a B12. Mas na realidade, a deficiência de B12 hoje é uma verdadeira epidemia e vai se tornar endêmico por essas condições. Por exemplo, você sai aqui de Porto Alegre, quando você chega aí pelo interior, ou quando vai sair da cidade, sempre tem aquela figura de quem? Do vendedor de caldo de cana. Ou não tem por aqui? Então você pede lá um copo de caldo de cana. Então ele pega aquela cana que foi raspada, não é verdade? Ele coloca na moenda, que muitas abelhas também já foram moídas ali, aquela moenda, depois te serve o caldo de cana. Já reparou que no final do caldo de cana, para se tomar o último gole, todo mundo tem que fazer assim? Por quê? É o sedimento. E naquele sedimento sempre vai ter o quê? Bactérias. Agora, nós temos bactéria na mão, no nariz, na boca, não tem problema. Mas para se produzir uma enfermidade, necessita de uma dose infectiva. Então, se você pega a cana, se você raspa ela, mas depois passa uma aguinha para tirar o excesso, não tem problema nenhum. Agora, precisa lavar, não esterilizar. Esse é o problema que está acontecendo. A pessoa pega um vegetal e quer colocar de molho, em água com limão, em vinagre, isso aí acaba destruindo. E outro problema que ocorre em pessoas que vivem em grandes cidades é que essas bactérias, elas eram da flora normal. Elas habitavam entre as gengivas, na cripta da garganta, no intestino. Mas o que aconteceu? Acabaram com nossa linha de desmontagem. Como? Bochecho com produtos químicos, Listerine, toda hora. Antibióticos, Coca-Cola, frituras. Acabamos limpando o nosso trato de história. Se você for para o interior e ver pessoas que ainda comem o que a terra produz, eles continuam com a sua flora que produz a B12 normal. E essa é uma das razões pela qual as pessoas no interior, na sua maioria, raras exceções, vivem uma vida difícil, mas estão felizes com a vida. E os que moram na cidade, cheio de conforto, a maioria está rasgando nota de 100 hoje. Estressados, deprimidos, nessa demanda constante. Porque a deficiência de B12
ela provoca uma série de distúrbios neurológicos. Então, por exemplo, fadiga. Quantos se encontram fadigados? Fadiga. Puxa vida. Vocês já notaram uma coisa? Nunca se comeu tanto na história da humanidade. E nunca se viu tantas pessoas fadigadas, cansadas, estressadas e deprimidas. Porque o ato de comer a cada momento em grandes quantidades e a pobre qualidade está drenando a energia vital dessas pessoas. Então, fadiga, concentração, dormência, uma série de problemas aparecem com relação a B12. E qual o conselho que eu dou? O conselho que eu dou é que você tenha uma pequena horta orgânica. Mas se você começar a se sentir fadigado, cansado, sentir que sua alimentação está normal, porque tem isso também, tem que estar cansado, mas tem uma alimentação muito pobre. Se você está comendo sua alimentação direitinho, e você ainda se sente cansado, então você tem que fazer o quê? Tem que suplementar a B12. E na maioria das vezes, esse problema se corrige imediatamente. Agora, o dia que você sair de uma cidade, tiver um sítio, tiver mais contato com a terra, certamente essa bactéria vai voltar a colonizar as gengivas, a garganta, o intestino, e aí você não vai precisar suplementar. Mas enquanto estiver vivendo em grandes centros, é necessário suplementar. Ok? Está bem claro o assunto? Muito bem. Vamos deixar então amanhã para as perguntas. Vocês escrevam no papelzinho a respeito da B12 e a respeito dos produtos de origem animal. Gostaria de despedir vocês com Apocalipse 22, que é uma visão também do futuro, já que estamos falando em verdade presente. E o texto diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará escrito o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos sem fim. Que Deus abençoe abundantemente. Queremos convidar a todos então para nos pedir em oração. Pai nosso que está nos céus, uma vez mais te agradecemos pelas orientações que tem nos trazido através da revelação e através da sua santa palavra. Amém. Suplicamos que dê-nos forças para que possamos, ó Pai, colocar em prática. Ajude-nos para que possamos realmente viver uma vida daqueles que estão vivendo os últimos minutos da história desse mundo, para recebermos então essa maravilhosa promessa de estarmos contigo no lugar onde não haverá nem pranto, nem dor e nem morte. Te suplicamos que guia-nos aos nossos lugares de descanso na sua santa paz. Esteja também com os nossos familiares onde quer que se encontrem, e possam estar também sob a sua divina proteção. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amanhã então, programa de revitalização física e mental em 40 dias. Uma vez mais, o Samuel estará aí embaixo com o material. Saúde e longevidade em 12 passos, aí na igreja. Não se esqueça de adquirir o seu kit, ser uma referência. Prepare essa mensagem aos vizinhos, aos primos, aos parentes, munido desse material. Que Deus abençoe.